a arca chega de Bet-Semes. E andávamos em Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. Levantando os olhos, viram a arca vindo a se alegrar. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, que estavam as obras de ouro, e puseram-no sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, em expiação da culpa por Asdod, ou por Gaza, e outra por Asquelon, e outra por Gade, outra por Ecrom, e outras, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde a cidade forte, até as cidades de Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, em Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.077 homens. Não, esse aqui não é, são só 70 homens. O autor colocou aqui, mas não bate. Então o povo se entristeceu por quanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo, a quem subirá desde nós? E enviaram, pois, os mensageiros aos habitantes de Criat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós. Então vieram os homens de Criat-Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então Saul disse a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. Pode ver que aqui Saul pediu a arca, e ele sabia onde ela estava. Aqui ele estava governando, e naquela guerra ele pediu a arca. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e entre todos os principais. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviamos dele depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos de todas as terras de Israel, e os sacerdotes e os levitas com eles na cidade e nos arrebaldes, para que se ajunte conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, de Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Criat-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Criat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. Chegando à eira de Quidom, estendeu-nos a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu. Por este
estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor não houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca assim a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua vocês recebam a arca, porque quando não leve, vai nessa casa. Isso quem que mora aqui? Não, pai de Obed-edom, o Geteu. Ele era da onde? De Gate, dos filisteus. A arca ficou 3 meses e houve grande prosperidade naquela casa, naquela família. Na primeira noite que a arca ficou na casa de Obed-edom, ele já nem dormiu. A primeira coisa que a família fez foi se prostrar diante de Deus. Quando a presença de Deus entra na nossa casa, já muda. Ali nós já começamos os prostrar diante de Deus. Bem que tem pessoas que têm muita fé no coração e ela vê a glória de Deus. Outros não conseguem enxergar.